Paz do Senhor, meus amigos. No capítulo 17 de 1 Reis, nós aprendemos uma grande lição com o profeta Elias acerca de seguir as orientações e as direções de Deus. Você já deve ter ouvido muito acerca da passagem do capítulo 17, quando Elias ele se apresenta diante do rei Acabe, e ele disse para o rei Acabe que não iria chover, senão segundo a sua palavra, durante 3 anos e meio. A Bíblia nos diz então que quando Elias dá essa mensagem para Acabe, a Bíblia diz então que Deus dá uma orientação para Elias, dizendo para ele ir para o ribeiro de Queriate, que ali ele iria ser sustentado pelos corvos. E todos os dias, de manhã e à tarde, os corvos então deixavam ali para ele um pedaço de carne. E a água então ele bebia do ribeiro. Passado-se algum tempo, o ribeiro secou. Isso é natural porque Elias profetizou uma grande seca. E quando passou-se esse tempo, o ribeiro secou e Elias estava secando, e Elias permaneceu ali. Por quê? Porque ele estava esperando qual seria a próxima direção, qual seria a próxima ordem de Deus. E Deus, vendo que o seu profeta, o seu servo, estava ali sendo obediente, Deus imediatamente disse para ele: agora você sai daí e vai para Serepta de Sidom, que lá eu ordenei que uma viúva te sustente. Até terminar então o período de seca. O que nós aprendemos nessa palavra tão maravilhosa é que durante o período de seca que todo Israel enfrentou, que o rei Acabe enfrentou, o servo de Deus que seguiu a orientação de Deus, ele estava sendo alimentado. Primeiro ponto, ele foi alimentado por corvos, e no segundo, depois ele foi alimentado por uma viúva. Mas tudo isso era o quê? Era a mão de Deus, era Deus abençoando o seu servo que seguiu a sua orientação. O que fica de lição para mim e para você é: nós temos sim que seguir as direções de Deus. Às vezes você está diante de situação que você está seguindo a direção de Deus, mas você às vezes está querendo sair dessa direção, dar um passo sem a orientação de Deus. E eu venho aqui neste vídeo falar para você: não faça isso. Aprenda com o profeta Elias. Se você estiver para dar um segundo passo, espere Deus falar. Porque passou pela mente de Elias sair daquele lugar, sair daquele ribeiro, porque aquele ribeiro estava secando? Sim, mas ele não fez isso, porque ele preferiu ouvir a orientação de Deus e a direção de Deus. E fazendo isso, ele foi alimentado durante todo o período de seca. Então a lição que fica para mim e para você neste vídeo é: vamos sempre seguir a orientação de Deus. E não vamos seguir os nossos próprios pensamentos. Porque a Bíblia diz em Isaías, que o versículo vai aparecer aqui embaixo, que os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Então a palavra que fica para mim e para você nesta tarde, nesta meditação é: siga sempre a orientação de Deus. E se você já está seguindo a orientação de Deus, espere Deus falar, para que você possa então dar o segundo passo como Elias fez. Fazendo isso, você será abençoado grandemente. Amém? Fique com Deus. Deus lhe abençoe.